Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre como filtrar e classificar informações de maneira eficaz no Excel. Isso mesmo, nós vamos falar de fórmulas e vamos falar também dos recursos que existem no Excel para você trabalhar com esse tipo de filtragem e classificação de dados. Vamos entender isso na prática? Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Então hoje a gente vai falar de filtrar e classificar, que são dúvidas simples, mas muitas vezes a gente acaba aí se confundindo em algumas usabilidades práticas, tá? Então vamos pegar aqui a planilha de recursos. Nessa planilha aqui, nós temos aqui uma tabela bem simples, tá bom? Lá o vendedor, período e faturamento, ok? Vamos imaginar que você quer filtrar os dados da tabela para aparecer somente os dados do primeiro semestre. É possível? É. Você vai utilizar o quê? Você tem aqui, ó, página inicial e existe aqui, ó, esse azinho que se chama, ó, AZ, né? Ó, classificar e filtrar. Eu vou clicar na setinha aqui, ó, vai aparecer as opções e vou habilitar o recurso de filtro, tá? Vou clicar nele lá, ó, cliquei. O que aconteceu agora? Eu tenho um filtro nesse intervalo. Então, se eu vir aqui e colocar, por exemplo, ó, quero os dados do Alex. Filtrou pelo Alex. Se eu for lá no elemento de filtro, eu vou limpar o filtro. Eu quero os dados do primeiro semestre. Olha lá, limpei, vou dar OK. Os dados do primeiro semestre. Então, isso é a filtragem. Posso trabalhar filtragem com classificação? Se você vir aqui, ó, você tem elemento de classificação também, ó. Classificar de A a Z. Olha lá, ó. Vou agora, ó, limpar o filtro de período, ó lá, ó. Ele manteve a classificação dos primeiros valores, né, ó. Entretanto, os segundos valores não, ok? Aí eu teria que vir aqui e refazer a classificação. Aí vira aquela bagunça, né, ó. Aí você utiliza novamente o elemento de filtro, né, ó. Dá OK para exibir os dados que realmente você precisa, tá? Então ele sempre está reordenando os dados dentro deste intervalo. Se você quiser eliminar o filtro, é bem simples, gente. Você vem aqui, né, ó. E tem lá, ó. Deixa eu clicar aqui de novo, ó. Prontinho, ó. Vou limpar o filtro. Vou nele, ó. Clico no botãozinho de filtro. Tirei. Então, é possível, é. Outro detalhe. Caso você esteja com o intervalo selecionado na tua área de tabela, você pode inserir e utilizar o recurso de tabela. Ele vai perguntar se tem cabeçalho. O que é o cabeçalho? É o nome do campo. Você vai dar OK. Repare que ele coloca também, ó, o elemento de filtragem. Entretanto, aqui ele tem uma grande valia. Você pode colocar segmentação de dados por uma das colunas, que vai ficar um filtro mais bonitinho, ó. Ó que bacana. Legal, né? Ó, vou limpar. E o elemento de classificação? Você utiliza, ó, classificar de Z a A, de A a Z. Então, você consegue também classificar os dados. Seleciona e utiliza essa opção. Se você não estivesse utilizando esse recurso, bastava você utilizar a classificação de A a Z, de Z a A ou a classificação personalizada. Na classificação personalizada, você pode utilizar, por exemplo, o campo, ó, faturamento. Eu quero do menor para o maior. Vou dar OK, ó. Ele classificou por aquele. Ou venho aqui no elemento da filtragem e utilizaria também, né, ó. Ó, do maior para o menor, do menor para o maior, basta você ir na coluna que você deseja. Tudo bem? Então, nesse primeiro momento, eu apresentei a vocês os recursos de classificação e filtragem de informações, onde vocês podem utilizar nas suas planilhas no melhor modo. Então, você acabou de aprender. Além do que você viu aqui, que é possível, se você utilizar o recurso de formatar como tabela ou definir aquela área como uma tabela, é possível colocar um filtro mais bonito, como uma segmentação de dados. Agora, nas próximas planilhas, nós vamos falar das funções, ok? Da função filtrar e classificar. Mas antes, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Isso que você está aprendendo são recursos e funções sobre classificar e filtrar de um modo mais eficaz as informações em nossas tabelas e planilhas. Você quer aprender mais sobre Excel? Que tal conhecer o nosso curso? O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. www.cursodexcelonline.com. Nosso curso aprende isso e muito
muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E se você estiver visitando o site agora, faz o seguinte, converse com a Juliana e o Kevin, pergunte para eles, tem cupom hoje? Quem sabe tem um cupom, sendo uma oportunidade para você que está acompanhando esse vídeo de aprender Excel com um valor totalmente diferenciado e exclusivo a você que está aprendendo aqui. Na próxima planilha, nós vamos falar da função filtrar. A função filtrar, pessoal, é uma função que está presente no Excel 365 e no Excel Online. Então, se falar, nossa, minha versão é 2016, não tem. Meu Excel é o 2013, não tem. É o 2007, não tem. Então, essa função é exclusiva do 365 e do Excel Online. Então, se você quiser utilizar a versão do Excel Online para treinar o recurso, é bem interessante. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar igual filtrar. Ó, filtrar não, função filtro. Aqui, ó. O professor está falando de filtrar, não, filtro. Vamos pegar a matriz da tabela, que seria a tabela em si, ponto e vírgula. O incluir é o nosso critério, a nossa condição. Então imagine o seguinte, eu quero classificar, não, eu quero filtrar os dados por Pedro. O que eu tenho que fazer? Eu vou selecionar a coluna aqui ó, do vendedor, né, ó, e colocar aqui ó, igual, entre aspas, a palavra Pedro, tá? Ponto e vírgula, se não houver Pedro, eu coloco aqui, ó, não localizado. Localizado, pronto, ó lá. Vou fechar, vou dar Enter, achou o Pedro. Mas professor, e o cabeçalho? O cabeçalho não veio? Então você faz isso, ó, vou dar um delete, eu vou colocar aqui, ó, copiar esse cabeçalho, Ctrl C, vou jogar ele um pouquinho mais para baixo, que eu vou mostrar uma outra sacada para você. Você vai colocar aqui, ó, vendedor, tá bom? E você vai fazer uma validação de dados. Então vamos na guia dados, validação de dados, você vai utilizar a opção lista e vai colocar a fonte. Aqui no meu caso, Pedro, Ana, Maria, Renato e Alex, tá bom? Vou dar OK. Então, eu vou escolher aqui um deles e eu quero que ele faça a filtragem dos dados pelo vendedor. Então, vou colocar igual filtro. Abro parênteses, vamos selecionar a área de tabela, né, ó. Vou pegar aqui do Pedro até aqui embaixo e vou incluir, ó, a coluna de vendedor igual ao vendedor que eu escolher. Vou colocar se vazia? Não. Vou fechar aqui e vou dar Enter. Olha a Ana. Se eu vir aqui mudar Pedro, trouxe os dados do Pedro. Se eu escolher aqui Renato, trouxe os dados do Renato. Se eu clicar aqui, trouxe os dados do Alex. E aí eu poderia, né, ó, fazer um total aqui, ó, igual soma dessa coluna aqui, ó, da coluna H. Olha só. Vou vir aqui, vou colocar Maria, vou vir aqui, vou colocar o Alex, vou vir aqui e vou colocar o Pedro. Bacana, né? Então eu posso fazer o uso da função filtro também para filtrar os dados de uma área de tabela. Professor, se meu filtro fosse o período, é o mesmo procedimento. Ó, vou colocar aqui, ó, período, ok? Vamos pegar aqui, ó, o cabeçalho, vou jogar aqui embaixo, vou colocar aqui também um total, tá bom? Mas aí o total eu vou ter que mudar agora um pouquinho. O período aqui eu vou fazer a validação de dados. Vamos utilizar a opção lista e vou colocar aqui, ó, entre aspas, né, primeiro, espaço, semestre. Fecho. Depois o segundo, Alt, né, ó, o símbolo aqui, ó, semestre, tá? Vou dar OK. Então, quer dizer, o valor está aqui, ó. Ah, só um detalhe, ó. Pode ser que nas versões anteriores, tá, pessoal? Você tem que colocar aspas, mas nas versões mais novas não precisa. Basta colocar o valor aqui, ó, sem estar entre aspas, tá? Olha lá, ó. Vamos lá. Então, ó, igual filtro. A matriz de tabela, ponto e vírgula. Agora eu vou incluir. O que eu vou incluir? O período igual a informação que eu tenho do semestre, tá? Vou dar um Enter, prontinho. Se eu vim aqui colocar o segundo, fez o cálculo. Aqui, ó, eu poderia fazer a soma deste intervalo aqui. Olha lá. Primeiro e o segundo. Bacana, né?
Então isso são possibilidades do que a gente tem com o uso da função filtrar, ok? Tenho mais recursos? Lógico que tem. Aí eu convido você a conhecer o curso ou ainda assistir alguns vídeos a mais aqui do canal sobre a função filtrar, que a gente tem mais dicas do uso dessa função. Agora vamos para a parte final, falar do classificar. A função classificar, nós temos duas funções que trabalham com recurso de classificação de dados, ok? A gente vai trabalhar primeiramente, tá, pessoal, com a função classificar. Eu vou copiar ela aqui, o cabeçalho, tá bom? Vou colocar aqui, ó, classificar. A gente vai utilizar ela. Primeira coisa, a matriz de tabela. Vou pegar, ó, a área fora do cabeçalho, tá bom? Índice de classificação, 1. O que é o índice de classificação? A coluna que eu quero, coluna 1. Ponto e vírgula, qual a ordem? Eu quero a ordem ascendente, ok? Vou fechar aqui e vou dar um Enter. O que ele fez? Ele classificou os dados, né, ó, baseado na coluna 1, né, ó, de A a Z. Se eu viesse aqui e colocasse, ó, a opção -1, agora fez de Z a A. Vamos lá novamente. Se eu colocasse agora aqui a opção 2, o que ele fez? Ele está classificando pela coluna 2 agora. E na coluna 2 ele fez do maior para o menor. Vamos lá, ó. 1. Olha lá que bacana. Vou vir aqui novamente. Vou falar agora a coluna 3, ó. E aí vai dar um Enter. Não, vamos pegar aqui, ó, coluna 3, opção -1. Olha só, pegou agora o maior valor, analisando a coluna 3. Bacana, né? Você deve pensar, puxa vida, hein, professor? O que eu posso fazer de diferente? Vou dar uma dica para você aqui, ó. Vamos aqui na guia dados, fazer uma validação de dados. Eu vou utilizar a opção lista e vou pegar vendedor, período e faturamento, tá bom? Então, quer dizer, eu vou escolher, ó, a opção. Aí eu vou fazer um uso de um corresp aqui só para você entender a brincadeira, ó. Vendedor, neste intervalo aqui, ponto e vírgula 0, tá? Então, quando eu escolho agora aqui, ó, ele sabe me informar qual é a coluna. Entendeu o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Aonde tem a opção 3, ó, eu viria aqui e coloco essa célula. Ou faço a fórmula ali dentro. Olha que bacana agora, ó. Eu vou mudar aqui, ó, vendedor, período, faturamento. Se eu fizesse a fórmula, basta eu vir aqui, ó, fazer uso do corresp, onde eu vou localizar quem? O valor que eu estou aqui, ó, procurando no nosso intervalo, ponto e vírgula 0. Aí não precisa mais disso. Tá? Deixa eu arrumar aqui, ó, que sem querer, ó. Opa, aqui sem querer o professor apagou aqui, ó. Deixa eu deixar aqui, ó, pronto. Aí, ó. Olha lá. Vendedor e o período. Bacana, né? Você viu, pessoal, quantas possibilidades de classificar dados a gente tem no Excel? Você pode utilizar recursos, pode utilizar funções, mas com as versões mais recentes, você utilizando as funções, você tem uma liberdade maior na criação de uma solução para você. Tudo bem? Bom, pessoal, essas foram as dicas. Deixa o convite para conhecer o curso de Excel Online. O link está fixado no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se visita lá, pergunte para a nossa equipe. Tem cupom hoje? Porque pode ser que haja um cupom, sendo a tua oportunidade de aprender Excel para ontem com a gente. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.